Conforme eu tinha adiantado na aula anterior, agora nós começaremos a estudar os containers. Eles se chamam assim porque eles costumam conter uma sequência de objetos. Vamos começar pela string, ou a chamada cadeia de caracteres. Uma cadeia de caracteres pode ser definida com aspas simples. Então eu posso aqui colocar o meu nome e veja que uma cadeia de caracteres é criada. Como sempre, com qualquer objeto, você pode perguntar o tipo de uma string, inclusive a string vazia, que vai te responder str. A string também pode ser criada com aspas duplas. Veja que na resposta consta o resultado igual à string que eu criei com aspas simples. Veja que não tem efetivamente diferença nenhuma entre a classe criada com aspas simples ou aspas duplas. Eu costumo utilizar no meu dia a dia as aspas simples, porque é muito mais comum encontrar dentro do próprio texto um caractere com valor de aspas duplas do que com aspas simples. Então, se eu quero utilizar aspas duplas dentro da minha string, veja que quando eu utilizo aspas simples, não tem nenhum problema. Agora, caso eu quisesse utilizar uma aspa simples dentro da minha string, aí tem problema, porque o Python, ao verificar esse caractere, vai pensar que a string acabou, e aí nós teremos um erro de sintaxe. Uma opção seria utilizar a contrabarra, que é um caractere de escape. Mas veja que a legibilidade fica comprometida nesse caso. Então, se você quer utilizar aspas simples, melhor é então você utilizar aspas duplas para definir a string e aí as aspas simples dentro da string em si. Quando você quer pular linha dentro de uma string, é muito comum em outras linguagens ser utilizado o metacaractere *n. Veja que, nesse caso, a string criada possui esse metacaractere. E quando você tenta imprimir essa string, veja que o resultado pulou uma linha. Contudo, vamos concordar que, de novo, a legibilidade nesse caso fica comprometida. Para um ser humano ler o *n e entender que isso é um salto de linha, existe uma certa dificuldade. Logo, quando você quer criar uma string que tenha salto de linha dentro dela, existe a notação que cria uma string como qualquer outra, onde você vai utilizar 3 aspas, onde elas podem ser simples ou duplas. Veja que então, quando eu digito Python e aperto Enter, ele não finaliza o comando. Ele coloca as reticências, indicando que eu posso continuar na construção dessa string. Logo, eu digito o restante da string na próxima linha e posso finalizar com as 3 aspas. Veja que o resultado é o similar e o Python colocou o *n para a gente. E veja que quando eu imprimo a última string, eu obtenho o mesmo resultado. As aspas triplas podem ser utilizadas também quando, dentro do texto, você vai utilizar um conjunto tanto de aspas simples quanto aspas duplas. Nesse caso, o Python não vai ter problema porque aqui eu tenho apenas uma aspas simples. Quando você quer encerrar, basta colocar as 3 aspas simples novamente. Perceba que a string criada com 3 aspas é exatamente do mesmo tipo daquelas criadas com apenas uma. Então veja que nesse caso, ele vai também responder o tipo como str. A string permite que você concatene 2 strings diferentes. Vejam que eu vou criar a string Python e vou concatenar com a string pro. O resultado é uma única string que possui todos os caracteres concatenados das 2 anteriores. Como uma multiplicação é o resultado da aplicação da adição por n vezes, você também pode multiplicar uma string por um número. Vamos supor aqui 4. O resultado é uma string concatenada com ela mesma 4 vezes. Isso é muito útil caso você queira testar a validação de um campo que não permita uma string maior do que 60 caracteres. Além disso, eu já vi a utilização dessa técnica para criar o texto ylorem, que é utilizado em websites para colocar
uma porção de texto, só que você ainda não conhece qual é o conteúdo. Então você quer colocar um texto grande, preenchendo com ylorem, que indica que aquele conteúdo vai ser ainda gerado e ainda vai ser escrito. Além dessas operações com string, eu quero mostrar para você duas funções muito úteis quando você está trabalhando no console. A primeira delas é o dir. Quando você passa um objeto qualquer para o dir, ele vai te fornecer uma lista de operações e atributos que esse objeto possui. Nós ainda vamos estudar, quando chegarmos em orientação a objetos, em detalhes o que são atributos e métodos. Mas, com o dir, você já consegue ter acesso a todos eles. Como exemplo, eu quero te mostrar aqui o método lower. Quando você vê este elemento e quer saber o que ele faz, você pode então construir aqui uma string daquele tipo, perguntar para ele o que é o lower, e para saber o que ele faz, você tem uma outra função, que é a segunda das que eu mencionei, na qual ele vai te apresentar um texto de ajuda, informando o que aquele método faz. Nesse caso aqui, veja que ele está falando do método lower e que ele retorna uma cópia da string s convertida para lowercase. Para sair da documentação, você aperta a tecla Q. E então, eu vou executar o lower para você ver o resultado. Para executar, basta abrir e fechar parênteses. Veja que ele passou todos os caracteres da string para a caixa baixa. Da mesma maneira, existe o método upper, que faz justamente o oposto. E ele está aqui também descrito no dir. Quando eu executo, ele vai passar todas as letras dessa string para a caixa alta. Então nós vimos a string, vimos as diferentes formas de defini-la, vimos que todas as formas acabam construindo um objeto do tipo str, e vimos também as duas importantes funções, dir e help, que te ajudam a entender quais são os componentes de objeto e as suas mensagens de ajuda.